Bom dia a todos, bem-vindos a mais este nosso culto, este culto online. Hoje estamos aqui para juntos louvar ao Senhor. Esperemos que vocês aí também estejam do nosso lado e que todos nós possamos hoje louvar e adorar o nosso Deus. O nosso Deus é o quê, Sandra? É a nossa vida. Então nós esta manhã vamos convidar os irmãos a louvarem connosco, porque Jesus é o único que nos resgatou da morte e nos dá a vida eterna. Amém? E és minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei, és a nossa vida, és minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei, te agradeço, Senhor, viverei para teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei, cada dia. Te adoro, meu Rei, cada dia. Te adoro, meu Rei. Obrigado, Pai, porque és o nosso Rei, Senhor. Obrigado porque cada dia Tu continuas a reinar nas nossas vidas. Jesus, Tu és o nosso Rei. És aquele que estás sentado à direita de Deus Pai e que hoje nos fazes reinar. Em cima de tudo, Jesus é o nosso melhor. Amém? Vamos adorar a Deus. Quero estar escondido em Ti. Estou seguro na Tua forte mão. Quero estar escondido
Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Jesus, sossegamos em Ti, porque sabemos que nunca nos deixas nem nos desamparas. Tu estás connosco todos os dias. Jesus, meu fiel amigo, meu doce caminhar, quero-te comigo, não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás. Leva-me além, onde eu sei que haverá paz, onde eu tenho que calar para te escutar falar, onde tudo é realidade e o tempo não existe mais. Uma e outra vez, ao estar junto a Ti, não me posso conter. Quando me olhas assim, já não há nada que dizer. Tu és tudo para mim. Jesus, meu fiel amigo, meu doce caminhar, quero-te comigo, não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás. Oh Jesus, eu não vou voltar atrás. Cante conosco nesta manhã e diga: eu não vou voltar atrás. Tu és o nosso caminho, Senhor, e eu não vou voltar atrás. 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 Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. E hoje queria colocar no seu coração, mais uma vez, o alimento espiritual que é a Palavra de Deus. Eu vou falar mesmo no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria ler aqui um versículo que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ungido pelo Espírito Santo, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Fala-nos aqui do Evangelho. E nós, ao ler a Bíblia, em Lucas, vimos que o primeiro homem que foi usado para que o Evangelho fosse pregado, e hoje continua a ser pregado, foi João Batista. Porque João Batista foi aquele que Deus enviou para preparar os caminhos de Jesus, os caminhos do Senhor. Havia um homem que exercia o sacerdócio em Israel, chamado Zacarias. Tinha a sua esposa, que era Isabel. Isabel era da linhagem de Arão, do irmão de Moisés.
Mas este casal era um casal muito fiel a Deus, mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E um dia o seu marido, Zacarias, estava a exercer o sacerdócio, e apareceu um anjo e anunciou estes versículos que eu vou ler aqui, em Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheia do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Houve esta mensagem que o anjo deu a Zacarias, e Zacarias ficou a saber que Isabel ia dar um filho, que era o nome, ia ser dado o nome de João. Passados 6 meses, o mesmo anjo apareceu a uma senhora chamada Maria e veio anunciar também o nascimento de Jesus. E tudo isto se concretizou, nasceu João Batista, nasceu Jesus. Quando João Batista, já adulto, começou a pregar o arrependimento para todo aquele que crê, e foi para o Rio Jordão e batizava as pessoas para o arrependimento dos seus pecados. Até que Jesus, já adulto também, foi ter com João Batista para ser batizado também. Não tinha pecado, mas para que se cumprisse toda a justiça de Deus. E quando João viu Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse: batiza-me. O João até se opôs, que ele não era digno de o batizar, porque ele era o Senhor. Mas Jesus disse: deixa isso agora, batiza-me para que se cumpra toda a justiça de Deus. E em Lucas, capítulo 2, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Note bem, o anjo deu uma mensagem a Zacarias e disse que o João Batista ia ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, quando João ainda estava dentro da barriga da mãe. Mas aqui vimos que Jesus, quando foi batizado, é que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. E sabe uma coisa? O Evangelho está cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Quando Jesus saiu de ser batizado, ele começou a pregar a palavra de Deus. Começou a pregar, a ensinar as pessoas como é que haviam de fazer. E sabe, começou a pregação de Jesus começou em demonstração de poder. Nós vimos que Jesus estava a pregar numa igreja, apareceu lá uma pessoa, um homem que estava endemoniado, e Jesus o libertou pelo poder do Espírito Santo. Então, o Evangelho começou com João, com Jesus, e quando Jesus foi à cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, andou cerca de 40 dias a pregar, a ensinar os discípulos as últimas instruções que ele queria dar, estes cerca de 40 dias, e disse: olha, agora vou, mas eu vos vou enviar o Espírito Santo para estar convosco. E em Atos 2, fala-nos lá
da descida do Espírito Santo, que desceu sobre todos aqueles que estavam naquela sala, ou naquela igreja, podemos dizer, na sinagoga. Diz que o Espírito Santo veio, diz que sobre a cabeça de cada um pousavam uma chama de fogo. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando foram cheios do Espírito Santo, o apóstolo Pedro levantou-se e começou a pregar o Evangelho. Começou a pregar o Evangelho. E diz que naquela pregação se converteram 3.000 almas. Entregaram as vidas a Jesus. Pedro ia para a oração, apareceu um homem à porta da igreja que estava doente, era coxo, que pediu dinheiro a Pedro. E ao Pedro e o João, e o Pedro disse: olha, nem prata nem ouro eu tenho, não tenho dinheiro para te dar aqui, mas aquilo que eu tenho eu dou-te. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te digo, levanta-te e anda. E o homem se levantou e ficou curado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, na igreja, o que é que a igreja tem que fazer? Pregar o Evangelho. O que é que a igreja tem que fazer? Ensinar as pessoas pelos caminhos que Jesus nos manda. E receber o Espírito Santo que está na igreja para que o poder do alto fique em nós. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, o Evangelho é o poder de salvação. Por isso nós pregamos o Evangelho para a salvação. A palavra de Deus diz que também tem cura. Nós pregamos também, ensinamos e oramos. Que tem libertação. Jesus deu o exemplo de tudo. Ele curou, libertou. O Pedro também curou aquele homem, libertou também pessoa. O Paulo, a mesma coisa. E o Evangelho sempre se confirma com sinais, prodígios e maravilhas. Muito se fala em religião. Eu cá conheço, eu sei que Deus existe, não sou praticante. Não, mas isso não vai desfrutar da bênção de Deus. A bênção de Deus é quando você pratica a palavra, recebe o Evangelho, vive o Evangelho e deixar Deus, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, transformar a sua vida, e porque você foi uma pessoa transformada, você vai transformar as outras também. Eu dou graças a Deus, porque no meu ministério, o Evangelho de Jesus Cristo se confirma com sinais, prodígios e maravilhas. É como eu quero? Não, eu queria muito mais, né? Mas Deus sabe todas as coisas, é mediante a nossa fé. Então nós temos que viver pela fé, viver o Evangelho, para que Deus possa fazer a sua obra e derramar sobre o homem ou a mulher que está em sofrimento, derramar a sua bênção, para que não haja sofrimento. Deus não quer sofrimento. Deus não detesta o sofrimento. Há pessoas que dizem, muitas pessoas já ouvi dizer assim: eu estou a sofrer porque Deus quer assim. Não, Deus não quer que você sofra. Deus enviou o seu Filho e foi à cruz para perdoar os seus pecados para a salvação, mas também foi moído para curar as suas enfermidades, foi oprimido para o libertar a si. Se nós vamos ver aqui, ou ler aqui a Bíblia, eu não vou ler, mas você vê aqui pessoas que estavam endemoniadas, demónios que possuíam, e Jesus a libertou. Ainda hoje há pessoas assim. Mas graças damos a Deus, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não olhe só para pertenço a esta religião, está tudo feito. Não, isso não vai. Pertencer à religião não vai salvar, não vai desfrutar, não vai fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo se aperfeiçoe em si e você possa ajudar outras pessoas. Não, nós temos que ser praticantes da palavra, viver o Evangelho e deixar que o Espírito Santo que está em nós
possa fazer o resto através de si. Porque Ele é que é o Senhor, Ele é que é o poder. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Porque Ele não nos deixou órfãos. Ele diz lá em João: eu não vos vou deixar órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vos vou enviar outro Consolador. Jesus era o Consolador, Ele consolava as pessoas. Ele vivia onde Ele chegava, as pessoas, toda a gente ia ter com Ele. Para quê? Porque Ele consolava as pessoas, tratava das pessoas, libertava as pessoas, curava as pessoas, dava a comer às pessoas. E Jesus disse: agora vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador para a gente ouvir. O outro Consolador, que é o outro Consolador? É o Espírito Santo. E Jesus não deixou de cumprir a palavra, porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre aqueles primeiros cristãos naquele tempo, e de geração em geração se têm multiplicado os cristãos, e o Espírito Santo é o mesmo. Quando nós o buscamos, quando nós recebemos Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e vivemos o Evangelho, o Espírito Santo habita no nosso coração. Passa a ser o nosso companheiro, o nosso fiel amigo. E no meio da adversidade, muita coisa que acontece que nós não desejaríamos, Ele sempre nos ajuda. Ele nos guia a cada momento. Nos dá umas palavras certas para que nós possamos consolar o coração daquele que está triste, que está desanimado, que está sem rumo de vida. Jesus é o caminho, e o caminho da bênção, o caminho da salvação, o caminho da prosperidade. Por isso, eu gostaria de colocar no seu coração, é mais forte ainda, é você não ser só ouvinte da palavra, mas praticante. Você, no seu lugar, onde você mora, na sua terra, onde está, com os seus vizinhos, no seu local de trabalho, fale do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Ninguém é salvo senão a receber Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Não há outra forma de gente se salvar. Eu sei que muitos procuram outros lugares, outros procuram a salvação noutros. Não dá, não. Jesus é o único Salvador. Não há outro caminho. Se houvesse outro caminho, Jesus não tinha vindo, mas não havia. Tinha que morrer um justo pelos injustos. E não havia na terra nenhum justo. Éramos todos injustos. Mas Ele veio para nos justificar e nos apresentar diante do Pai, puros de mãos e limpos de coração. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus, que é o pão da vida. Um dia Jesus foi tentado pelo diabo, está lá em Lucas 4, foi tentado pelo diabo, e diz que o diabo lhe disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão e come, porque Jesus já há 40 dias que não comia. Sabe o que é que Jesus lhe respondeu? Disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O pão alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus alimenta o seu coração, o seu espírito, onde o Espírito de Deus está. E quando o seu coração está cheio, está bem alimentado, a outra parte, que é o corpo e as nossas emoções, a nossa mente, não tem força para dominar o espírito que está dentro de si, porque está mais forte do que o corpo. Podemos pecar, podemos falhar, mas nós temos logo a força para nos arrepender, para pedir perdão a Deus. Sabe que Jesus um dia disse: há pessoas que dizem que não têm pecado, mas a Bíblia diz que a gente peca. E Jesus até diz assim: olha, se dizes que não tens pecado, és mentiroso. Quer dizer que todos nós falhamos, mas depois Ele nos dá um conselho: olha, peçam perdão ao Pai, porque Ele vos perdoa. E diz outra passagem: se nós estivermos na luz, assim como Ele na luz está, Jesus, e se nós andarmos na luz do Evangelho de Cristo,
diz que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Este é o Evangelho, como o Paulo disse. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Era esta pequena mensagem que eu queria colocar no seu coração. Esta pequena mensagem que eu quero pôr dentro de si, este alimento, este pão da vida, que é a unção de Deus, que está na palavra pelo Espírito Santo, que o alimenta, que você fica com o coração forte, com uma fé mais ativa, sem medos. Lembre-se, Deus está connosco. Se Ele nos comprou pelo sangue do seu Filho amado, é porque Ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Por isso, o meu conselho é: mantenha-se firme e constante no Senhor. Leia a Bíblia, medite nela, pregue o Evangelho e verá o poder de Deus sobre a sua vida. Física, mental, espiritual e material. Porque Deus diz que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que esta palavra sacie os seus corações ainda mais, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nos ajudes, a mim e a todos os meus queridos irmãos, as pessoas que estão a ouvir, a ser cada vez mais fiéis a Ti, mais obedientes, disponíveis para Te servir. Em nome de Jesus. Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, amém, amém. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente. Um resto de domingo muito feliz e uma semana muito abençoada. Deus os abençoe. Obrigado, pastor, por esta mensagem. Hoje eu quero-vos agradecer a todos por quem tem sido fiel. Irmão, irmã, a fidelidade não é para pagar as contas de luz, a fidelidade é para sermos fiéis ao Senhor. A Bíblia nos ensina que devemos ser fiéis no pouco e Ele no muito nos abençoará. Ele diz para nós continuarmos, para trazermos os mantimentos à casa do Senhor, e é isso que estamos a fazer. Continua a ser fiel, no final irá passar o link da nossa igreja para quem quiser fazer transferência. Se não, também pode, através do nosso número de telefone, contactar com o nosso pastor e contribuir, caso assim pretenda. A falar em contribuições, eu queria pedir aos irmãos um outro tipo de contribuição. Nós estamos a ser solidários. Cabe a nós, igreja, sermos a luz do mundo, o sal da terra, e cabe-nos a nós também ajudar. A Bíblia diz que se não tivesse amor, era como um sino que tinha, tocava, mas não diz mais nada. E o amor ao próximo é isso mesmo, é dar. E olha, 1 quilo de arroz, uma lata de feijão, um shampoo, um gel de banho, coisas que às vezes nós não nos lembramos, mas que precisamos na nossa vida diária e que aquelas pessoas que neste momento estão a passar dificuldades também o precisam. Olha, uma pasta de dentes. Olha, irmão, contribua com algo. E das 3 da tarde, das 15 às 17, 5 da tarde, aqui na igreja, pode vir trazer o seu donativo. Irmão, vamos ser solidários, vamos amar ao próximo como nós amamos-nos a nós próprios. Você gosta de ter uma boa comida na sua mesa? Vamos ajudar os irmãos e as outras pessoas que, mesmo não sendo da nossa comunidade, também queremos alcançar. Contamos com o seu donativo. Amém? Não sabe? Ponha ao gosto. Faça o comentário. Se gostou, se achou interessante, diga-nos que está desse lado, porque nós sabemos que você está desse lado, mas queremos ter a certeza que você está connosco. Estamos aqui para servir a Deus e para o alcançar assim também, para o abençoar, para abençoar o seu coração. Amém? Vamos terminar, Sandra? E nós ficamos por aqui, agradecendo aos irmãos por estarem a ver este culto maravilhoso. Desejo uma boa semana para todos vocês e deixo aqui uma dica. Deus o ama, amém? Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou sempre a nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus.
és como